Opa, senta aí que aí vem mais um vídeo da sessão O Senhor Indica. E o livro de hoje então é A Mente de Hitler, A Mente de Adolf Hitler. Livro, resultado de um estudo, uma equipe, uma junta aí de psicanalistas e tal. Esse rapaz aqui que assina, Walter Silanger, foi aluno de ninguém menos do que do Freud, e quando foi fazer esse relatório aqui, esse parecer a respeito dessa figura do Adolf Hitler, ele já tinha aí, né, uma boa história aí como psicanalista, muitos pacientes e tal, então soube bem aí explorar, soube bem aí captar a oportunidade que lhe caiu na mão. Mas antes da gente começar a falar nisso, que tal daquela curtida marota, aquele joinha maneiro e, pelo amor de Deus, hein, velho, não te inscreveu no canal, ainda vai criar vergonha nessa tua cara, rapaz. Bora lá então. Bom, vamos entender um pouco então o que é esse livro. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, né, se tinha aquela questão, né, do Hitler como alguém invencível, né, vamos lembrar ali, né, do início da guerra ali de 39 até 41, o eixo, e mais especificamente dentro do eixo, né, os nazistas, a Alemanha conquista tudo que é território que quiseram, né, praticamente. Eles conseguem dominar, vencer a maior parte das batalhas em que se envolvem ali. Claro, tem a tática da Blitzkrieg e tal, mas, né, a gente vê ali de 39 a 41 uma expansão avassaladora, fulminante das tropas nazistas, né? Então se ficou com aquele problema, aquela questão: como derrotar, como vencer uma pessoa dessas, como derrotar um exército desses, como derrotar um comandante, um chefe, um líder como esse, né? Então era preciso de alguma maneira conhecer. Os adversários, né, precisam conhecer com quem estão se metendo, né, quem é o adversário que estão enfrentando. Então a OSS, que é o embrião dos Estados Unidos, né, da CIA, que não existia ainda na época, nomeou ali uma junta, né, de psicanalistas e tal, uma série ali de profissionais para analisar o perfil, né, quem é esse cara que ninguém consegue derrotar. Então esse livro e essa equipe foi conduzida, né, foi dirigida por esse rapaz, né, por esse doutor chamado Walter Silanger, né? Então foi o coordenador do estudo. Para esse estudo, obviamente, né, ninguém iria convencer o Hitler a fazer terapia, fazer sessões com ele, né? Então para esse estudo se entrevistou, se ouviu todas as pessoas que quiseram colaborar, né? Todas as pessoas então que tiveram ao longo da vida de Hitler algum tipo de ligação com ele, desde as mais antigas, né, da infância do Hitler e tal, conhecidos, até alguns profissionais aí, né, pessoas, né, alemãs e austríacas e militares que concordaram então, né, com a realização desse estudo. O estudo foi finalizado em 1942. Em 1942 esse estudo está nas mãos então do governo norte-americano, do presidente Roosevelt, concluído, né, em 1942. 42 a gente sabe, o Hitler está vivo ainda, já tinha sofrido ali alguns reveses e tal, na guerra, e 3 anos antes, né, no caso do suicídio, né, dele se matar. Mas esse estudo foi fundamental para entender isso, né, quem é esse adversário que parece invencível, né? Então a gente vai ver aqui algumas passagens, alguns trechos bem interessantes, bem conclusivos, né, a respeito então dessa figura, tá? Por exemplo, lá na página 126, diz assim, ó: houve uma concordância geral entre os colaboradores de que Hitler é provavelmente um psicopata neurótico que beira a esquizofrenia. Isso significa que ele não é louco no sentido comum do termo, mas sim um neurótico que carece de inibições adequadas. Ele não perdeu por completo contato com o mundo ao redor e ainda tenta fazer algum tipo de ajuste psicológico que lhe dará um sentimento de segurança em seu grupo social. Também significa que há um claro componente moral em seu caráter. Não importa o quão profundamente possa estar enterrado ou o quanto foi distorcido. Também aqui alguns relatos, né, de oscilações, assim, questão de segundos de comportamento do Hitler, oscilações assim em segundos e oscilações ao longo de meses, ao longo da vida. Alguns exemplos aqui. Quando alguém examina, página 127,
Quando alguém examina os padrões de comportamento de Hitler, como seus colaboradores próximos os observam, tem a impressão de que não se trata de uma personalidade única, mas sim de duas que habitam o mesmo corpo e se alternam. Uma é de uma pessoa frágil, sentimental e indecisa, que tem pouquíssima energia e que só quer ser entretida, amada, cuidada. A outra é exatamente o contrário, uma pessoa dura, cruel e decidida, com considerável energia, de alguém que parece saber o que quer e está pronto para correr atrás e conseguir o que deseja, independentemente do custo. É o primeiro Hitler que chora copiosamente com a morte de seu canário. E é o segundo Hitler que grita numa audiência pública: cabeças vão rolar. É o primeiro Hitler que não consegue demitir um assistente. E é o segundo Hitler que é capaz de ordenar a morte de centenas de pessoas, incluindo seus melhores amigos, e consegue dizer com grande convicção: não haverá paz na terra até que haja um corpo pendurado em cada poste de iluminação. É o primeiro Hitler que passa suas noites assistindo a filmes ou indo aos cabarés, e é o segundo Hitler que trabalha durante dias sucessivos sem dormir ou dormindo pouco, fazendo planos que afetarão o destino das nações. Sobre essa questão, né, do passar dias seguidos trabalhando sucessivos trabalhando sem dormir ou dormindo pouco. Também há pouco tempo atrás, aí uns anos atrás, saiu aquele livro, o High Hitler, né? Hitler altão, doidão e tal, que relata ali, né, como é que o Hitler foi tratado durante muito tempo com drogas, com anfetaminas e tal, e como ele prescreveu isso para muito de suas tropas, né? Então, que na época, né, desse estudo, né, repito, foi concluído em 1942, não se sabia ainda. Detalhezinho, esse estudo foi concluído em 1942, esperou-se 30 anos para a publicação dele nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil, essa versão, essa edição aqui, essa tradução é agora de 2018, né? Então levou mais tempo ainda. Mas, né, nos dá algumas dicas interessantes de quem é essa pessoa, né? Que às vezes tão forte, mas por outras vezes tão fraco, né? Tão sensível, por vezes tão dominador, forte e decidido, e por outras vezes, né, manifestando um desejo, inconscientemente manifestando um desejo de submissão. Há episódios aqui, há relatos aqui de Golden Shower, envolvendo aí o rapaz de Brown, não sei se é esse o nome, Brown Shower, não sei como é que é o nome, mas enfim, né, além do Golden Shower, o outro, né, a outra coisa que ela também. Então, quer dizer, isso aí, né, inconscientemente é explicado como desejo de submissão, e a gente está falando do Hitler. Outras coisas interessantes que a gente tem aqui, o livro é dividido da seguinte maneira, tem aqui, né, para a gente entender. Parte 1, como ele acredita ser. 2, como o povo alemão o conhece. 3, como seus colaboradores o conhecem. 4, como ele se conhece. 5, análise e reconstrução psicológica. E 6, ali, final, seu provável comportamento no futuro. Né? Como eu falei, o estudo foi concluído com ele vivo ainda. Né? Uma das tendências ali que foi apontadas era exatamente a de suicídio, até porque em relação a isso ele muitas vezes, né, externou essa questão do suicídio desde lá do Putsch, né, fracassado de Munique, que ele falava nisso, que diz aqui na página 76 o seguinte: em situações extremamente difíceis, Hitler ameaçava se suicidar. Às vezes parece que usa isso como forma de chantagem, mas em outras a situação parece ser pior do que ele pode suportar. No Putsch da cervejaria, esse de Munique, 23, ele disse, quando ele foi preso, né, e passou ali aqueles meses presos, ao longo dos quais ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta. Tá? Mas ali ainda, né, ele teria dito aos policiais que estava mantendo como prisioneiros: ainda há 5 balas em minha pistola. 4 para os traidores e 1, se as coisas derem errado, para mim. Ele também ameaçou se suicidar diante da senhora Haifa-Steiger. Sei eu como é que diz. Logo depois do fracasso do Putsch, enquanto estava se escondendo da polícia na casa dos Haifa-Steiger.
De novo na prisão de Landsberg, uma greve de fome ameaçou se tornar um mártir, imitando o prefeito de Cork. Em 1930, ele ameaçou se suicidar após o estranho assassinato de sua sobrinha Gellie. Em 1932, novamente ameaçou se matar se Strasser rachasse o partido. Em 1933, fez mais uma ameaça de suicídio se não fosse designado chanceler. Em 1936, prometeu se matar se a ocupação da Renânia fracassasse. Então isso aí é um recurso frequente, né? Sabe-se lá até que ponto, né? A chantagemzinha barata, sabe-se lá até que ponto, se alguma dessas coisas aqui não tivesse acontecido como ele queria, né? Se ele teria cumprido mesmo isso. Que pena que não cumpriu, rapaz. Ainda naquela questão ali do quanto ele é uma pessoa decidida, né? Tem passagens interessantes aqui, né? Por exemplo, página 70 e 71. Se alguém expressa a opinião de que o plano proposto é muito difícil ou oneroso, Hitler fica extremamente furioso e muitas vezes diz: não procuro pessoas que tenham ideias inteligentes, mas sim pessoas que são inteligentes para encontrar meios de executar as minhas ideias. O grande inimigo, o grande adversário dele aqui apontou o estudo, né? Era o Roosevelt, né? Ele é impressionante, né, a ideia que ele tem a respeito do Roosevelt, porque é o contrário dele, né? Ele diz assim, ó: há evidências de que atualmente Roosevelt é a única pessoa no mundo que pode desafiar Hitler no papel de líder. Os entrevistados concordam que ele não teme nem Churchill nem Stalin. Sente que ambos são parecidos o suficiente consigo mesmo, de modo que ele consegue entender a psicologia deles e derrotá-los no jogo. Roosevelt, porém, parece ser um enigma para Hitler. Como um homem consegue liderar um país de 130 milhões de habitantes, mantendo-os na linha sem insultos, sem gritos, abusos e ameaças, é um mistério para ele. Hitler é capaz de entender como um homem pode ser o líder de um grande grupo e ainda agir como um cavalheiro, é incapaz de entender. O resultado é que ele secretamente admira Roosevelt num grau considerável, não importa o que fale dele em público. Em sigilo é provável que o tema, já que é incapaz de prever suas ações. Tem a história também ao longo, né, perpassa aqui todo o livro, né, a história do Hitler se considerar como um messias, né, um predestinado, um escolhido e tal, porque desde cedo, né, algumas pessoas que deram depoimento diz que a família do Hitler, a mãe e o pai do Hitler, teriam perdido 2 filhos antes dele, e outros dizem que foram 3 filhos, na verdade, que morreram muito jovens, com dias de vida e tal. O Hitler foi o primeiro que vingou, o primeiro filho, portanto, do casal que vingou, que cresceu, que se criou e tal. Então foi super protegido, extremamente protegido pela mãe, principalmente. O pai, tem relatos aqui de que o pai era uma pessoa violenta, batia na mãe, maltratava a mãe por vezes, né? Bebia na rua, era arrastado até em casa e tal. A mãe, então, por esse histórico de já ter perdido ou 2 ou 3 filhos, enfim, super protegeu, botou o Hitler numa redoma, o que explicaria muito, né, dele ter sido tão mimado pela mãe desde o início. E ao longo da vida pública, né, ele sempre comparou a Alemanha com uma grande mãe, né, e diz o quanto essa Alemanha, essa grande mãe, foi traída na Primeira Guerra Mundial, o quanto foi judiada, o quanto foi humilhada, né, então que ele iria vingar, né, tudo que se fez com a grande mãe, né, Alemanha. E finalmente, o vídeo não ficar muito longo também, para não dar muito spoiler, pega o livro e vai ler, não. Compra o livro aí que vale a pena. Mais algumas frases aqui do Hitler, que são citações, na verdade, que estão no Mein Kampf, né, nos ajudam um pouco a entender o pensamento dele, né? Ele fala ali, não tem vergonha nenhuma de dizer que não tem consciência, escrúpulos, coisa assim. Ele diz que consciência é uma invenção judaica, é uma deformidade, assim como a circuncisão. O intelecto se tornou autocrático e virou uma doença de vida, como ele abominava ali, né? O intelecto, né? A inteligência, o conhecimento, e devemos, olha o que ele diz ali, ó, ali embaixo ali, última linha, esse que eu leio para ti. Devemos suspeitar da inteligência e da consciência e devemos ter fé em nossos instintos. Então esse é um pouco, bem pouquinho, porque na verdade assim, ó, tudo que está aqui em cada uma das partes, daria pra gente ler assim tudo, né, ia ficar, na verdade, ia para ler todo o livro, né, na verdade. Então isso aí tu que vai fazer, né, vai atrás desse livro aqui, que é indispensável para a gente entender um pouco, né,
da mente, né, da psique de uma das figuras aí decisivas, né, do século XX, da história recente e tal. Então, indico muito. Vai atrás.